Francisca e eu sou a professora Ângela. Nós somos professora da IEDERN, Natal, no Rio Grande do Norte. Glória a Deus! E eu sou Chuí! Pois é, criança, nós estamos aqui mais uma vez Para juntos participar de mais uma EBD! Agora, crianças, nós vamos fazer a oração inicial para começar a aula, certo? A EBD. E para orar, precisamos fechar os nossos olhinhos. Porque se ficarmos com os olhos abertos, vai tirar a nossa atenção. A gente não fica conectado com Deus, né? Então, vamos fechar. Estamos com Joãozinho e Bia. Ele vai participar também, juntamente com a gente. Então, vamos fechar os nossos olhinhos. E agora nós vamos orar. Vamos lá. Papai do céu, muito obrigado por este dia maravilhoso na tua presença. Estamos aqui nesta manhã para aprender de ti, Senhor. Abençoa cada aluno. Abençoa, Senhor, cada professor, Senhor. Nos dá, Senhor, entendimento da tua palavra. Nos dá sabedoria e abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Amém. Crianças, agora a gente vai orar pelas nações, tá certo? Papai do céu, abençoa cada nação, Senhor Jesus. Abençoa o Brasil, os presidentes, os governantes, Senhor, os pastores, Senhor. As crianças de cada uma das igrejas, Senhor. Abençoa também, Senhor, as igrejas, a vacina, Senhor, a pandemia, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Crianças, olha só quantas lições a gente já estudou e quanto a gente aprendeu com essas maravilhosas lições. E o tema foi esse aqui, ó. Conhecendo a história do filho que escolheu fazer o que é certo. Está estudando a 13ª. E a primeira lição, que maravilha, crianças. Coisa boa é ter família. Foi Jacó e sua grande família. Foi a lição número 1. Olha Jacó aqui, ó. E que família maravilhosa. Você sabia que a família foi constituída por Deus? E ela é a base de tudo, crianças. Então, crianças, a nossa segunda aula foi um presente e uma confusão. Vocês lembram que presente foi esse, hein? Olha só o presente, o que foi! A túnica de José! Crianças, na terceira aula, o filho sonhador José sonhou com o sol, a lua e as estrelas se curvando perante ele. Como também José sonhou com os feixes de trigo se curvando perante ele. E o sol também. A quarta lição foi um dia triste. Foi quando José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Mas antes disso, arrancaram a túnica de José. E ele foi vendido por 30 moedas. Ele foi vendido por 30 moedas e levado para o Egito como um escravo. A quinta lição, criança, o título dela é A Prisão. José ele foi preso. Por quê? Porque a mulher de Potifar levantou uma calúnia contra ele. E ele foi, olha, para a prisão. A sexta lição foi interpretando sonhos na prisão. Então, ele chegando na prisão, ele se deparou com duas pessoas que estavam presas lá. Que essas pessoas eram funcionários de Faraó. Eles tinham feito alguma coisa que ele não tinha agradado e o colocou ele na prisão. Eles sonharam. Um dos presos era o padeiro e o copeiro que ele levava o vinho para Faraó. E
o padeiro, ele sonhava que esses 3 baús de pães que estavam na cabeça dele, certo? Vinham os passarinhos, ó, e comiam. O copeiro, ele sonhou que espremia na taça a uva, espremia, e ele ficou sem entender. Então, eles contaram o sonho para José. Então, José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Crianças, agora vamos com a 7ª lição, que tem por título Conhecendo o Rei do Egito. Vocês se lembram que Faraó teve um sonho? Que as vacas magras comiam as vacas gordas e que os milhos feios comiam os bonitos, que simbolizavam o quê? 7 anos de bonança e 7 anos de fome. A 8ª lição, o título é Governador Eu. Ele ficou espantado, né? Por quê? Porque ele estava sendo preso, né? Um escravo, e de repente o rei do Egito, o faraó, chamou ele para ser o quê? Para ser governador, crianças. Por quê? Porque o rei do Egito, o faraó, chamou José para interpretar o seu sonho. José interpretou o sonho e disse que ele passaria 7 anos com muita fartura e 7 anos com muita fome no Egito. E Faraó precisaria de um homem eficiente, um bom administrador, para administrar tudo, guardar aquele trigo, né? Para quando chegasse a fome, o Egito não sofrer. O que foi que Faraó fez? Ele ficou pensando e disse assim, ó: não tem um homem melhor que você, José, para ser governador do Egito. E aí, ó, colocou um anel em seu dedo e disse que José, depois de José, a maior autoridade era só o rei, que José era uma das maiores autoridades no Egito. A lição 9 é indo ao Egito. Por que será que os irmãos de José foram para o Egito? Sabe por que eles foram para o Egito? Porque tinha acabado os 7 anos de bonança e já tinha entrado os 7 anos de fome. E Jacó, seu pai, sabia que lá no Egito havia mantimento. Então eles caminharam, foram para o Egito comprar os mantimentos, onde José estava lá, ó. Ele já era governador, mas ele não sabia, certo? Crianças, agora com a lição número 10, que tem por título De Volta ao Egito. O governador queria que o irmão Benjamim fosse para o Egito para comprar cereais, só que o pai dele, Jacó, não queria que ele fosse comprar os cereais, os mantimentos. Jacó, mesmo assim, autorizou Benjamim a ir para o Egito, porque o governador só aceitava vender os mantimentos se Benjamim fosse. A número 11, criança, a lição de número 11, o tema é uma situação complicada. Olha só, vocês lembram quando os irmãos de José saíram do Egito, né, com todos os mantimentos que ele tinha, José fez aquele banquete para eles, almoçaram junto e tudo, que José colocou a taça dele dentro de um saco de cereal? Pois é, quando eles saíram do Egito, José mandou os seus servos irem lá procurar essa taça. Lembra que quando eles abriram o saco, encontraram a taça de José dentro do saco de cereal de quem? De Benjamim. Eles pediram para que todos saíssem da sala. Ele ficou somente com os irmãos dele. E ali ele se revelou, né, que era José, né, que estava vivo, né, e os irmãos não estavam acreditando, mas ficaram tão felizes que se abraçavam e choravam. E ali José os perdoou. Ele perdoou os seus irmãos. Crianças, estamos aqui com uma surpresa bem legal. Que olha do meu lado, olha, tão grande, tá maior do que tinha entre, tu acha? É um
Telefone, o celular. Vocês assistem a aula por onde? Pelo celular, pelo computador. Mas o título da lição hoje é Final Feliz. Alguém sabe dizer o que é o final feliz? Não precisa nem dizer, né? O que significa? Você se lembra do corinho? Tia Francisca, você se lembra? Lembro sim, criança. Lembro, tia Índia. Pois é assim. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro. Por isso, criança, que foi um final feliz. Porque aquela família era abençoada por Deus. Por isso que foi esse final maravilhoso. Porque Deus estava na vida de José e de toda a sua família. Crianças, agora chegou o momento da memória em ação. E a nossa memória em ação se encontra no livro de Romanos. Romanos, crianças, fica no Novo Testamento. Romanos. E agora a gente vai ler na Bíblia. Romanos 8, 28, que diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntos para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Olha a situação que José enfrentou. Mas Deus permitiu. E isto ele serve de aprendizado, de lição. E a família de José foi toda abençoada por tudo que ele passou. Então, criança, que sejamos fiéis a Deus. E que as intempéries da vida, as lutas da vida não venham nos afastar de Deus. José permaneceu fiel até o fim. E ele recebeu a vitória. Crianças, vocês sempre se reúnem com a sua família? Ah, para ir ao shopping, é muito bom, né? Ir ao shopping, ir à praia, assistir um filminho com pipoca. Ai, que delícia, que maravilha, né? E a igreja, fantástico. Como é bom, criança, estar reunido com a nossa família, estar juntinho de quem nós amamos, não é? Na história de hoje, o nosso personagem principal, sabe o que foi que ele fez? Ele trouxe toda a sua família para bem juntinho dele. Essa família, crianças, saiu lá de Canaã, crianças, e foi, olha aqui, ó, para o Egito. Olha a distância. É cerca de 400 quilômetros. É mais ou menos, crianças, como de Natal para Paraíba. E esse pessoal, crianças, sabe como era que eles viajavam? Ah, eles viajavam de camelo, de jumento, porque não tinha avião. Não tinha ônibus, não tinha carro. Eles viajavam de carroça, de camelo, era assim que eles viajavam, sabe? Jacó, crianças, ele partiu com tudo que ele tinha, com gado, com os seus filhos, com as suas tendas, que antigamente eles moravam em tenda. Ele partiu com tudo, sabe para onde? Primeiro, olha só o que foi que Jacó fez. Ele passou em Betseba, né? Onde ele ofereceu sacrifícios a Deus. Ele louvou a Deus, ele glorificou a Deus por aquela tão grande felicidade dele ter encontrado o seu filho José. Deus falou grandemente com Jacó. Ele chamou Jacó porque Deus é educado. Ele disse assim: Jacó, Jacó. E aí Jacó disse assim: eis-me aqui, Senhor. Deus disse assim para Jacó: não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu vou fazer de vocês uma grande nação, dos seus descendentes uma grande nação, um grande povo. Ele iria para o Egito, né, com Jacó,
E depois Deus, ele traria os seus descendentes de volta, crianças, para Canaã. Jacó iria, né, com os seus descendentes, mas com o tempo Deus iria trazer aquele povo novamente para Canaã. Que coisa linda, não é? E quando Jacó morresse, né, ainda no Egito, José estaria do lado dele. Olha só o que Deus disse. Deus disse, não se preocupe, não tenha medo, eu estou com você. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa grande, irmãos. Crianças, quando Deus está juntinho da gente, Ele diz assim, não temas, eu estou com você, eu estou juntinho de você. O que é que você está passando? Olha, criança, eu não sei o que você está passando. Mas Deus, o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus de promessa. Quando Ele fala, Ele cumpre. Deus, criança, Ele é verdadeiro. A sua palavra é cumprida. Quando Ele fala, Deus, criança, Ele é verdadeiro. Ele cumpre com a sua palavra. Olha, Deus, quem é Deus? Deus, Ele é santo. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é criador, Ele criou o mundo, Ele criou você, Ele criou a mim, Ele criou um lindo céu, criança, para mim e para você morar. Ele criou, olha, o sol, as estrelas, Ele criou todas as coisas, crianças. Deus, Ele é santo, Ele é perfeito. Não existe imperfeição em Deus. Deus, Ele amou, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma maneira muito especial. Então, criança, Deus, Ele deu vitória a Jacó, pois Jacó era fiel a Ele, né? Deus amava muito a Jacó e jamais falharia com Jacó. Então, Ele deu vitória a Jacó, por quê? Porque Jacó, ele era fiel a Deus. E é isso que Deus quer que você faça, criança, que você seja fiel a Ele, mesmo nos momentos de aflições. Ele quer que você seja fiel, não negue o nome de Deus, do Deus Todo-Poderoso, não negue. Mesmo quando você estiver passando por problemas, por dificuldade, não se afaste de Deus, seja fiel até o fim, certo? E quando nós somos fiel, Deus, Ele nos dá a vitória. Olha essa criança, quando Jacó ouviu isso, né, de Deus, sabe o que foi que ele fez? Ele ficou confiante, ele não temeu mais, porque Deus não tinha falado com ele que ele não temesse, né? Que ele estaria com ele. Então, ele levou consigo todos os seus descendentes, sabe? Levou os filhos, levou os netos, as netas, levou os animais, levou os seus pertences. Ele levou tudo para o Egito. Olha, foi cerca, criança, de 70 pessoas. Já pensou quanta gente, né, da família de Jacó foi para o Egito? E eles, isso já contando com José e com seus filhos, certo? Jacó, ele mandou, sabe quem ia avisar José? Judá. Ele pediu para Judá, crianças, avisar, e na frente avisar José que eles estavam chegando. Meu Deus! Que coisa maravilhosa, né? E aí Judá, ele foi avisar a José que a sua família já estava chegando lá em Gósen, né? Para ele se encontrar nesta cidade. Crianças, que coisa linda! Quando José se encontrou com seu pai Jacó, que coisa maravilhosa, que coisa fantástica que aconteceu ali naquele momento, crianças. Eu acho assim que foi um momento tão especial, um momento ímpar na vida dos dois, né? Jacó, ele chorou muito quando viu José. E José, ele se abraçou com seu pai, né? Quanto tempo, criança, fazia eles dois não se viam, né? Quanto tempo eles não se viam? Quanto tempo, criança, José esperava por este momento? Jacó, ele não tinha nem esperança que ia encontrar seu filho, porque disseram a ele que o seu filho tinha morrido. Veja que grande felicidade, veja que surpresa.
maravilhosa. Deus fez a Jacó, não é? E eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele tem uma surpresa para você. Deus, ele tem uma surpresa para você nesses dias. Naquele momento, né, eles se abraçaram, eles choraram muito. E aí, sabe o que foi que Jacó disse? Jacó disse assim: agora eu posso morrer, porque eu já vi você e sei que você está vivo. Olha só, ele agora poderia, ele não vivia em paz, ele vivia com muita tristeza no coração. Mas ele disse que agora estava feliz e podia morrer, porque tinha visto José. Glória seja dada ao nome do Senhor. Depois, né, José disse aos seus irmãos e à família do pai, né, a todos ali, que iria falar com o rei do Egito. Ele iria dar notícia, né, que a sua família tinha chegado lá em Gósen e tal. E disse para os seus irmãos, né, e para os seus parentes, que ele ia dizer ao rei do Egito que eles cuidavam, né, quando se o rei perguntasse qual era a profissão deles, o que era que eles fariam, ele ia dizer ao rei do Egito que eles cuidavam dos gados, das ovelhas, né? Era essa a profissão deles. Que se o rei perguntasse, eles dissessem a mesma coisa, que eles cuidavam de gados, de ovelhas, né? Por que Jacó disse isso? José disse isso, ia dizer isso ao rei? Porque, crianças, ele não estaria mentindo, mas ele quis enfatizar isso, sabe por quê? Porque os egípcios, eles detestavam os pastores de ovelhas, eles não gostavam. As terras de Gósen era uma terra boa, maravilhosa, era uma das melhores terras do Egito, né? Era muito bom de se morar. E lá em Gósen era distante de onde os egípcios moravam, entendeu? E com certeza os egípcios queriam que esses criadores de ovelha, como eles não gostavam, sabe, dos criadores de ovelha e de gado, não gostava dos pastores, né, de pessoas que criavam esses animais, ficassem bem distantes. Os egípcios queriam que eles ficassem bem distantes deles. Ora, então José uniu o útil ao agradável, né, como diz o ditado, e fez o quê? Foi dizer a Faraó, né, a verdade, que os descendentes dele criavam, a profissão dele era criador de gado e de ovelha. Justamente para quê? Olha só a estratégia, como José era inteligente. Para ficar distante do povo egípcio. Certo? Por que José não queria que a sua família, os seus parentes ficassem junto dos egípcios? Porque, crianças, os egípcios, eles não temiam a Deus, eles tinham outros deuses, sabe? Eles eram pessoas que faziam muitas coisas erradas e adoravam outros deuses. E adorar outros deuses é pecado, sabe? Quando as pessoas adoram a outros deuses que não sejam a Deus, eles estão pecando. Pecado, criança, é tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você pensa, fala e faz que desagrada a Deus. Se você empurrar um colega, se a pessoa bater no colega, dar um beliscão, a pessoa está pecando. Se a pessoa chamar um palavrão, cantar aquelas músicas horrorosas do mundo, meu Deus do céu, está pecando. Se a pessoa ficar pensando em fazer fofoca, falar mal dos outros, está pecando. Olha, a Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos, não é só as crianças, só os jovens, não. É toda a humanidade pecou e está separada da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E o pecado, ele precisa ser castigado. Sabe onde é que está escrito? Lá em Romanos 6:23. Lá, a parte A desse versículo diz assim, ó. O salário do pecado é a morte, é o que você ganha. A pessoa que peca ganha o quê? A morte. E você pensa que essa morte, né, que as pessoas morrem, botam no caixãozinho, enterrou? Não, não é essa morte, não. Sabe qual é a morte? A morte é essa. É a separação para sempre de Jesus. Olha só, pecado está aqui,
Vou colocar bem pertinho de você, porque eu gosto de colocar, ó, bem pertinho, tá vendo? O pecado, ó, um muro, Jesus de um lado e a pessoa toda suja do pecado de outro, certo? O pecado, ele faz a separação do homem com Deus, certo? E a família de José era fiel a Deus. Eles não adoravam criança a outros deuses de jeito nenhum. E é isso que Deus quer que você faça. Que você seja fiel a Deus. Que você adore a Deus em espírito e em verdade. Que quando você for adorar esse Deus maravilhoso, o seu pensamento seja verdadeiro. Que você não adore a Deus só porque tia Ângela adora a Deus. Tia Francisca adora a Deus, eu vou adorar. Não, não, não. Você tem que adorar, ser verdadeiro com Deus, porque é Deus que te dá o fôlego de vida, é Deus que te dá os alimentos, é Deus que te dá a tua vitória. É por isso que você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Você não pode adorar a outros deuses, certo? E quando somos fiéis a Deus, sabe o que acontece na nossa vida? Deus, ele nos dá a vitória. A vitória é certa quando nós adoramos a Deus. Quando o rei, criança, soube a profissão, né, da família de José, ele ordenou que José ficasse com as melhores terras, né, lá na região do Egito, né? Essas terras se tornaram propriedade deles e eles ficaram morando ali em Gósen. Olha, José, ele era um homem muito bom. Ele dava um mantimento ao pai, aos seus irmãos, né, aos seus parentes, conforme a necessidade. O que os seus parentes precisassem, né, de mantimento, né, a necessidade dos parentes, ele dava para cada família. Agora, crianças, tem uma pessoa que ele também era uma pessoa muito boa, igual a José. Ele multiplicava pão, ele multiplicava os peixes, sabe, para saciar a fome das pessoas. Sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa, ele nasceu muito depois de José. Esta pessoa era Jesus. Jesus, o Filho perfeito de Deus. Crianças, Jesus, ele nasceu. Ele foi um bebezinho lindo, fofo. Ele foi tão fofinho. Ele era uma criança como você também. Jesus, ele foi uma criança. Jesus, ele foi um jovem. Sim, Jesus foi um jovem também. Jesus, ele chegou aqui na terra, ele cumpriu a sua missão, ele pregou, ele transformou vida. Jesus, ele só fez o bem, crianças. Mas, sabe o que foi que fizeram com Jesus? Olha só, pegaram uma cruz e crucificaram a Jesus. Crucificaram a Jesus. E ali, crianças, naquela cruz, Jesus, ele derramou o seu sangue. Lá em 1 João 7b diz assim: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus, ele derramou o seu sangue, ele morreu, ele foi sepultado. Sepultaram ele, colocaram ele numa caverna, num sepulcro. Mas quando abriram aquele sepulcro, ele não estava mais lá, criança. Ele ressuscitou, como está escrito lá em 1 Coríntios 15:3. Jesus, ele ressuscitou. E tudo isso, criança, aconteceu por causa do grande amor do Pai, do grande amor de Deus. E Deus, ele tinha muito amor, criança, pela família de Jacó. Ele tinha um grande amor por esta família. Só que na época, né, de todo esse acontecimento da história de José, Jesus ainda não tinha nascido. Jesus, criança, ele deixou a sua glória, sabe? Jesus morava no céu, nas ruas de ouro, e ele deixou tudo que tinha lá, tudo, sabe para quê? Para tirar o pecado do mundo. Você não pode, criança, se limpar os seus pecados sozinho, você não tem condições. Só com a ajuda de Jesus, somente Jesus pode tirar o pecado de toda a humanidade.
Ele nos ama, Ele te ama de uma maneira muito especial. Ele é perfeito, criança, Ele é o Filho perfeito de Deus. Ele morreu, derramou seu sangue, mas Ele ressuscitou para te salvar. Ele quer te dar vida eterna, criança. Mas tem uma condição para você ter vida eterna, você sabia? Sabe qual é esta condição? Não é de todo jeito não. Ah, eu quero ter vida eterna e eu vou ter... Tem uma condição, sabe qual é? Receber Jesus como seu Salvador. Exatamente. E para quem recebe, ele tem uma promessa. Sabe qual é a promessa? É de se tornar filho de Deus. Lá em 1 João 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pois é. E tem um convite muito especial, criança, para você, ó. É que você possa recebê-lo como o seu Salvador. Você quer receber Jesus hoje como seu Salvador para ter uma vida eterna no céu? Se você quiser ter vida eterna no céu e ser filho de Deus, você faça assim, você faça um sinal. Não sei onde você está sentado, não sei se você está em pé, eu não sei se você é jovem, não sei se você já tem uma certa idade, um ancião, eu não sei quem é você, se você é uma criança, mas se você ainda não recebeu este Jesus maravilhoso, esta é uma oportunidade que você tem. Levante as suas mãos assim para cima, coloque a sua mão no seu coração neste momento e receba Jesus. Você vai repetir assim comigo, olha. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu creio que tu morrestes por mim na cruz do Calvário e eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, quando você recebe Jesus, você tem uma certeza, sabe de que? É certeza de salvação. Lá em João 5,24 diz assim, ó: na verdade te digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E você ainda tem mais. Olha só que coisa grande. Quando nós recebemos a Jesus, Deus, Ele te dá uma segurança. Ele te pega assim nos braços, como esse bebezinho aqui que eu demonstrei, né? Que era Jesus. Ele te pega assim nos braços como um bebê e Ele diz assim, olha, eu não te deixarei e nem te abandonarei. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa grande, não é, crianças? Olha, quando você se torna filho de Deus, Ele quer que você o conheça melhor. Mas como é que eu vou conhecer a Deus melhor? Sabe como? Crescendo na graça e no conhecimento. Crescendo, na sua palavra, crescendo aqui, lendo esta palavra, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Está escrito lá em 2 Pedro 3,18, certo? E assim, você pode conhecer como? Além de você crescer, né, como uma árvore, certo? Além de você crescer, porque uma árvore precisa ser adubada, uma árvore precisa de sol, precisa ser cuidada para dar bons frutos, não é isso? Então, para você crescer, você precisa, ler a palavra de Deus, porque aqui tem muitas histórias fantásticas dentro da palavra de Deus. Você precisa ler e obedecer. Não adianta só eu ler e não obedecer. Tem que obedecer a palavra de Deus. Você precisa também, orar. Você precisa orar. O que é oração? Oração é você conversar com Deus, criança. Exatamente. Você precisa também fazer o quê? E a igreja, você criança, você pode também louvar a Deus. Aleluia! Como é bom louvar e engrandecer o nome dele, né? E testemunhar, ou seja, falar de Jesus, criança, para outras crianças, para outras pessoas. Tudo isso você pode fazer, certo? Nós vamos deixar um desafio para você. Durante essa semana, certo?
Você vai ser fiel a Deus, orando, lendo a palavra, obedecendo ao papai, obedecendo à mamãe. Sendo assim, você terá o quê? Vitória. Você terá? Vitória. Você terá vitória. Se você for fiel a Deus, a palavra de Deus, você vai ter vitória, certo? E nós vamos agora, neste momento, agradecer por esta aula maravilhosa. Mas nós iremos orar a Deus, agradecer por este momento maravilhoso. E tia Francisca vai nos levar a Deus em oração. Vamos lá. A nossa aula vai agora terminar, e ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Amém. Vamos orar. Papai do céu, nós te agradecemos, Senhor, por mais um trimestre que vai, Senhor, se findando, Senhor, pela tua presença gloriosa, em todos os momentos, Senhor, em todas as aulas, Senhor, que foi ministrada pelo Espírito Santo de Deus, o qual, Senhor, tu deste, Senhor, o conhecimento vindo do céu, para que nós possamos, Senhor, passar, Senhor, ensinamento da tua palavra. Nos dá uma semana abençoada. Abençoa assim também as crianças e toda a sua família, os professores. Muito obrigado por tudo, Senhor. No teu nome. Amém. Que Deus abençoe esta semana. Que Deus lhe dê muitas vitórias, tá? Deus venha proteger vocês de todo o mal. Em nome de Jesus. Um beijo, meus amores e minhas amoras. Um beijo, criança, no coração de vocês. Amamos vocês. E